Gilmar, obrigado por dividir sua experiência e sua sabedoria sobre notícias falsas com a gente. A gente engana bem, né? Não. A gente engana bem. Aliás, eu queria te pedir depois, se você puder me mandar aquela imagem do livro de geografia americano, que na verdade eu escrevi sobre aquilo muitos anos atrás. Eu fui um dos primeiros caras a desmentir essa história. Que legal. Mas eu perdi a imagem, eu queria ter os meus... Por favor, puder me mandar. E agora, por favor, perguntas, dúvidas, angústias. Alguém queria tirar alguma dúvida com o Gilmar? O microfone vai começar a circular lá atrás. O pessoal tá tímido hoje. Depois que o pessoal errou o negócio do braço lá do cara, o pessoal fica com meio com vergonha. Peraí. O microfone está chegando aí. Fala no microfone. Eu consigo acessar a internet aqui? O Ruiz, como é que é acessado? Tem você pode jogar aqui no... Tá funcionando a internet aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Você pode jogar aqui no Google, você coloca lá Ruiz, e tem vários sites que fazem esse trabalho. Você joga lá o endereço do site, então, por exemplo, você coloca lá e-farsas.com, e-farsas.com. Aí ele mostra quando foi que esse site foi cadastrado e quem é o dono dele. Isso é umas informações muito legais. Quer ver? Eu vou colocar aqui, vou ver se eu consigo achar aqui. O e-farsas, ele começou como farsas.cjb.net, que era um serviço onde você pegava um endereço grande, que antigamente os sites que disponibilizavam hospedagem grátis, era um nome muito grande. Então era altavista.j. não sei o que, 1400, aí tinha esses serviços que traduziam, que se colocava efarsas.cjb.net, ele mudava para o site oficial que tinha aquele nome comprido. E aí o site efarsas.com, ele foi registrado em 2006, eu acho. Vamos ver aqui? Vamos ver. Aí vai tá tudo que eu falei errado aqui, quer ver? .com. Ele tem um .com.br também, mas eu não uso, tá? Aqui não serve. É o Ruiz americano, tá? Em português é o registro BR. Bom, você quer complementar alguma coisa? Não, só vamos ver quem é o verdadeiro dono do e-farsas. Vamos ver. Quem patrocina. Eu acho que o Google não está querendo mostrar o que a gente... Vamos ver quem patrocina essa sua Vamos ver se é aquele cara lá... Como é o pessoal fala do Soros, né? George Soros. George Soros. Agora tudo é Soros. George Agora Soros tudo é está Soros. por trás do Ruiz. Vamos ver. E é engraçado que o governo tinha publicado falando que a fundação do Soros tinha ajudado lá a financiar um projeto lá, né? E aí, depois que surgiu toda essa história do George Soros, eles tiraram do ar. Porque eles não querem ser... e-farsas foi criado no ano de 2003, aqui que foi registrado. Falei 2006, né? Tá? E aqui, tem... Olha, só porque eu falei, nesse site aqui tá privado. Não tem conta. Como é que a gente sabe que você é você mesmo? E agora, hein? E agora? Não, mas tem outros sites que fazem isso, tá? A princípio eu entrei nesse endereço, ru.is, que é o mais básico, mas tem outros que onde está liberado, aqui tá os nomes, tá, gente? Por favor, pesquisem lá. Aqui tem uma pergunta que veio online, veio do Roberto Takata, que é um dos... Um abraço pro Takata. Takata é gente boa demais. Sim, e é um dos que ajudou a gente muito a organizar esse seminário. Ele quer saber, qual foi a maior fake news em que você já caiu? Que eu já caí? Eu caí uma vez numa história dizendo que o Google ia imprimir todos os e-mails que você mandasse para lá. Jura que você acreditou nisso? Não, e era 1º de abril, eu nem me liguei. Era uma brincadeira do próprio Google. Uhum. Ele tinha feito assim, você mandava um e-mail para lá e eles iam imprimir, e aí eles falaram, a gente está preocupado com o meio ambiente, então as páginas vão ser feitas com papel de arroz, muito... ecológico e não sei o quê. Eu falei, eu vou começar a mandar livro para lá e vou imprimir os livros. Poxa vida, eles vão mandar para mim. E aí eu descobri que era mentira. Depois eu passar para um monte de gente, espalhar para um monte de gente, eu descobri que era mentira. Cadê? Tem um microfone? Sim, não, tá chegando ali. É legal fazer no microfone que assim fica registrado. O pessoal online vai ouvir também. Meu nome é Camila, eu sou jornalista. E as fake news que foram espalhadas em campanha, isso
a favor ou contra Bolsonaro versus PT. Até teve uma que me chamou muito a atenção, que era do Dória, com um monte de mulher. Vamos focar nessa, então. Certo. Você checou essa? Não, essa a gente acabou não publicando no site, né? Não tem lá no site, né? Você lembra dessa? Eu lembro. Aí pegaram, ele tava num quarto, né? Cheio de mulher e tal, não sei o que, né? Ele jura de pé junto que é mentira, né? Eu conversei com o Bruno Sartori, que ele é, como eu falei, ele é o pioneiro de deepfake aqui no Brasil. Ele falou que aquilo não é deepfake, não é montagem. Mas ele também não garante que não seja, por exemplo, um sósia do Dória, né? Eu acredito que aquela história é falsa, mas eu não pesquisei, não. Essa daí especificamente, não. E alguma fake news que tenha chamado a sua atenção em campanha política? Em campanha, aquela mamadeira erótica, né? Aquela foi demais. Aquela eu sei que não surgiu de um grupo organizado para acabar com a candidatura. Foi um sujeito no Facebook que achou uma mamadeira lá que tinha um bico erótico e espalhou, e aquilo, outros grupos começaram a compartilhar e tal, e aquilo tomou uma proporção muito grande. Essa foi uma das grandes, e teve uma também que circulou no WhatsApp de um sujeito falando, eu nem sei quem é esse sujeito, ele falando que se o PT ganhasse, cada brasileiro ia ter que dar um dos seus quartos para alguém morar, para outra pessoa morar. Olha só que absurdo. Essa é a mesma fake news, o mesmo boato, a mesma notícia falsa que circulou na época do Collor. Na época do Collor espalhou-se que se o Lula ganhasse, todo brasileiro ia ter que deixar um quarto para outra pessoa de fora e morar naquele quarto. E aí voltou a circular agora na época das eleições aí, das últimas eleições. E é um perigo, né? Você não sabe quem é que inventou aquilo e muita gente prefere acreditar naquilo do que acreditar, você fazer uma pesquisa embasada, cheio de link e tal. Infelizmente, né? Eu acho que a imagem tem mais poder, não sei como explicar isso. Boa tarde, meu nome é Márcia. Frente a tantas fake news que acontecem, como é que vocês acompanham isso diariamente? A gente não dá conta de tudo. A gente foca em 2, 3 artigos diários e a gente tem que trabalhar muito naqueles artigos para a gente não fazer nada de errado, né, e publicar nenhum erro. E então, assim, eu fico monitorando no Twitter, basicamente, e no Facebook. E a gente tem uma conta também no WhatsApp, que a gente disponibilizou o número no site, onde as pessoas vão mandando, não dá para responder todo mundo, e a gente fica de olho também nessa conta para ver o que está mais em evidência. A gente também tem um grupo lá no Facebook, que é o grupo do E-Farsas, onde os próprios membros lá ajudam a gente. Um abraço para o Riomar, para o Marcelo, para todo mundo que ajuda a comandar lá o nosso grupo. E aí eles mandam também bastante coisas que já estão até meio mastigadas, para a gente só dar o início ali e começar a pesquisar melhor. Então, tem muita coisa que a gente deixa passar, porque é uma coisa muito pontual, e se a gente não fizer hoje, acabou, amanhã já não tem mais o motivo daquilo ser pesquisado, e tem coisas também que demoram muito tempo, né, para ser pesquisada, né? Tem coisas, inclusive, que, por exemplo, esse ano passado circulou, e não deu tempo da gente pesquisar, ou a gente foi pesquisar outra coisa que a gente julgou mais relevante no momento. E esse ano voltou a circular de novo, a gente aproveita e já pesquisa e publica. Esse ano vocês vão ouvir de novo dizendo que o voto nulo anula a eleição. Todo ano circula isso. E aí vai ser a vez da gente voltar a falar sobre esse assunto. Então, basicamente isso, a gente fica monitorando essas redes, né? O Twitter, o Facebook e o WhatsApp, principalmente, e a partir daí a gente decide qual que a gente vai pesquisar. Boa tarde. Está funcionando, né? Meu nome é Thaís. Na verdade, minha pergunta é a seguinte. Já vi mais de uma vez acontecer, a pessoa publica uma fake news, alguém prova que é falsa a notícia, mas a pessoa fala, mas já não aguento mais, já mesmo assim tem a cara dessa pessoa, é provável que daqui a pouco ela faça. E o que me parece é que a percepção da pessoa não muda, não importa se ela saiba ou não, que é mito, que é falsa, ela continua mantendo a posição dela. Como a gente que está aqui pode trabalhar para mudar um pouco esse cenário? Além de provar que é falso, o que mais que a gente pode fazer para, enfim, para as pessoas não se prenderem tanto a isso?
Dá vontade de mandar para aquele lugar, não dá? Não, mas não é. As pessoas, elas compartilham muito daquilo que elas previamente estão acreditando, né? E as redes sociais, a gente acaba vivendo numa bolha ali dentro. Quando a pessoa começa a falar, por exemplo, de Corinthians, sei lá, algum outro time aí. Eu usei o Corinthians aqui porque é o time que mais... acho que é o que mais tem torcedores no Brasil, eu não sei. Enfim, posso estar falando uma mentira, porque eu não manjo nada de futebol. Mas enfim, você começa a falar de determinado time no Facebook, por exemplo, você vai começar a receber notícias e cliques e notícias. Falei notícias e notícias. Você vai receber notícias e compartilhamentos e histórias dos seus amigos falando do Corinthians. E aí você fica naquela falsa impressão de que está todo mundo falando desse time. Caramba, eu estou no melhor time do mundo, porque está todo mundo falando dele. Então, e além disso, você também compartilha aquilo que você já está previamente acreditando, né? Eu escuto muito lá eu leio muito lá no E-Farsas comentários de gente falando assim, eu vou criar meu próprio E-Farsas para ficar verificando o seu site. Eu falei, por favor, faça isso. Quanto mais gente, né, fizer esse tipo de trabalho, inclusive é legal porque agora de 2013 para cá outras agências começaram a fazer isso, né? Demorou até um pouco, mas no começo eu até achava ruim quando apareceu, por exemplo, sei lá, o Estadão que apareceu com prova, né? Eu acho, né? E aí eu verifico, né? Não sei. Aí eu falei assim, nossa, agora que o jornalista está começando a verificar a notícia, que estranho, né? É como se você falasse assim, agora a sua pizzaria favorita, agora o pizzaiolo lava a mão, né? Porque era uma obrigação do jornalista já verificar. E aí, depois que eu comecei a participar de eventos junto com essas outras agências, eu percebi que, na verdade, o trabalho na agência de checagem já é depois. Porque o jornalista, ele apura os fatos para chegar na notícia. Agora, as agências de checagem, elas estão fazendo o contrário. É uma notícia que já existe e elas estão trabalhando em cima dela. Então, voltando lá na sua pergunta, eu acredito que você tem que mostrar algum link ou mais de um. Agora você não pode mostrar um link só. Você tem que mostrar dois, porque se você mostrar, mas a Folha é comunista. Então, aí eu vou te mostrar da Globo. Mas a Globo não pode, porque a Globo é Globo lixo. Aí então você tem que mostrar pelo menos dois links ali de viés diferentes ou de editorias diferentes, para tentar fazer a pessoa acreditar. Mas ela não vai acreditar não, viu? Infelizmente, vai demorar um bom tempo para a gente poder reverter esse processo, porque eu acredito que com a educação a gente vai conseguir isso, mas a educação está meio capenga, né, ultimamente. Então, eu acho que a gente vai precisar de mais alguns anos para resolver isso, infelizmente. Olha, de repente você concorda com isso. A impressão que eu tenho é que trabalhos como o do E-Farsas, eles atingem muito mais quem está em dúvida, quem está curioso, do que quem já tem opinião formada sobre o assunto. Isso mesmo. Quem já está acreditando já entra lá no site lá para reclamar. Como assim? Não sei o quê. Eu falo, não, os links estão aí, né? Assim, porque uma coisa que a gente faz lá no site nunca a gente coloca eu acho. Não tem essa palavra. Pode ter até nos comentários. Às vezes a gente responde comentário para alguém ali embaixo, porque aí a gente já é pessoa física, assim, né? Digamos assim, lá nos comentários, então a gente dá a nossa opinião. Mas dentro do artigo mesmo, ainda dentro dos comentários a gente dá a nossa opinião, mas sempre baseada com links e tudo. E dentro do texto também, estão tudo linkado lá, de onde a gente tirou a informação. Às vezes a gente tira de duas fontes diferentes para dar aquela... para a gente ver que não é só um lado que está falando aquilo, o outro lado também está comprovando aquilo. E tem vezes que não é nem verdade e nem é falso, está fora de contexto. O Marco introduziu isso também no site, no E-Farsas, esse ano, que essa história não está falsa, mas também ela não é verdadeira. Ela foi tirada de contexto. Então, para determinado assunto, aquela história é verdadeira. Mas do jeito que ela foi usada, ou a foto que foi usada com aquela história, aí torna a história falsa, né? Gente, ali. Boa tarde. Digamos assim que o termo fake news está muito ligado ao ambiente virtual, ao ambiente da internet, né? Vamos voltar um pouquinho antes, pré-internet, e pensar, por exemplo, no universo bibliográfico, né? Livros e revistas, né? A maioria dos temas que nós conhecemos, que seja contos, poesias, poemas, né? São todas ideias do autor, verdadeiras ou não. Por que nessa época a gente acreditava muito, e a gente acredita muito nesse universo bibliográfico, e hoje, com a internet, existe um termo chamado fake news. Por que não existia o fake news antes?
Por que a gente acreditava muito nesse outro lado? E a gente não chamava isso de fake news? Fake news, né? Apesar do termo fake news ter nascido 30 anos já, né? 130 anos? Caramba! Caramba, é bem antigo, né? Já existia mentira naquela época, tá vendo? A gente parte do princípio de que um livro, ele passa por revisões, né? Eu acho que tem essa questão e também eu acho que tem muito a ver a questão da repercussão. Quer dizer, hoje em dia, uma notícia publicada online, ou principalmente online ou numa rede social, ela gera efeitos sociais muito rapidamente e esses impactos eu acho que são um estímulo para as pessoas criarem histórias falsas, porque elas não querem a história, elas preveem o impacto que a história vai criar. E também geram uma reação saudável de ceticismo. Eu acho que quando a circulação de informações era mais lenta, tanto esse impacto social era muito menor, como o estímulo para criar esse tipo de coisa era muito menor, e a relação das pessoas com a informação era diferente, né? Eu acho que faz algum tempo, teve aniversário de 100 anos do famoso, da fraude da Lua, que a imprensa de Nova York cometeu. É um caso muito divertido da história do jornalismo. Um jornal em Nova York inventou uma história de que um astrônomo, acho que alemão, acho que era o Herschel, tinha construído um super telescópio que permitia observar a superfície da Lua em grande detalhe, e ele tinha visto homens morcego voando na Lua, que a Lua era habitada por um povo que parecia com seres humanos, só que tinham asas de morcego e voavam. E o jornal... Faz sentido para mim, faz total sentido. E o jornal correu com essa história durante dias e dias e dias, e até o astrônomo na Alemanha ficar sabendo que o nome dele estava sendo usado para sustentar essa lorota. Quer dizer, o desmentido levou meses para chegar. Então eu acho que o fato da vida ser mais lenta tornava, eu acho que o dano que você causava com uma informação ruim menor. O alcance, né? O alcance era menor. Sim. E também, um livro, até chegar a ser impresso, ele passa por várias mãos, né? A gente entende isso, né? Na internet, não. Você publica um negócio ali e passa adiante, né? A gente tem deputado aí, vereador, que está publicando cada lástima que, nossa... E ele tem milhões de seguidores, então uma bobeira que ele fala, ele alcança muita gente, né? Eu ia falar um caso, você falou aí da Lua... mas, enfim, eu esqueci. Depois, quando eu lembrar, a gente fala. Agora lembrei. Tem uma postagem lá no site, quando o site fez 15 anos de vida, que eu mostrei como eram os desmentidos no começo do site e agora, no caso, naquela época, né? Eu publicava no site a cada 15 dias, eu pegava meu computador, era no desktop, eu levava até na casa do meu pai, eu ia na rua mesmo, não é um celular, era aquela torre com aquele tubão de TV, aquela TV zona assim de tubo. Levava na casa do meu pai, que ele tinha linha telefônica, e aí eu espetava lá, subia todo o HTML com as atualizações do site e tal, recebia meus e-mails, pegava o computador e ia embora para casa. E aí eu respondia todos os e-mails, depois na outra semana eu ia lá e publicava de novo, e respondia os e-mails e tudo. Hoje em dia não, hoje em dia tem que ser muito mais rápido. Se você publicar alguma coisa amanhã, você fala, não, mas isso aconteceu ontem, você já está falando, hoje é outro assunto. E aí eu fiz uma publicação falando disso, que teve um verbete lá na Wikipédia que ficou 1 ano, era um verbete falso, era um professor de história que propôs para os alunos criarem uma história de um pirata. Era o primeiro pirata norte-americano, uma coisa assim, eu não lembro bem. E aí, esse verbete ficou 1 ano lá na Wikipédia como real. Os caras olharam, tá tudo perfeito, tem toda a bibliografia, não sei o quê. Depois de 1 ano foi que descobriram que era falso, aí tiraram do ar, né? E hoje em dia não, hoje em dia você publica alguma coisa no Wikipédia, já tem uma equipe lá cuidando e rapidinho eles já tiram do ar, já arruma, já volta a versão anterior e tal. A gente deu o exemplo da Ursal, né? Que... Assim que o candidato lá falou da Ursal, como é que ele chama? O cabo, né? Cabo Daciolo. Assim que ele falou da Ursal, já apareceu um verbete da Ursal no Wikipédia, mas eles já colocaram uma bandeira vermelha lá, falando, ó, esse caso aqui carece de fontes, não existe nada sobre isso e tal. Agora ele está lá, mas porque virou um folclore, né? O Ursal virou um folclore brasileiro, então está lá como uma peça de folclore, mas não como uma notícia real, como um verbete real, né? Então, assim,
apesar de antes demoravam muito tempo até para criar uma notícia falsa e para espalhar e para desmentir, hoje em dia está muito mais rápido. Até lembrei agora daquela história do Notícias Populares, né? Que fez uma Bebê sequência, fez uma sequência de vários meses falando do bebê diabo, olha só. E aí esses dias eu até ouvi uma história que eles estavam na sala lá de reunião, né? O que a gente vai fazer para criar uma história? Aí um dos repórteres falou, se a gente falasse de um bebê que nasceu com chifre e tal, e aí nasceu essa história. Se fosse hoje em dia, no mesmo dia o pessoal já desmentiria, né? Tem uma questão ali atrás. Tá. Boa tarde, meu nome é Edna, professora aposentada, situação em extinção, né? Mas vitoriosa aí. A minha questão é o seguinte: se existe alguma possibilidade de responsabilização da publicação de uma fake news, se outros países mais desenvolvidos já teriam alguma coisa nesse sentido? Bom, aqui no Brasil a gente já tem lei para isso, né? Na verdade, já tinha uma lei que eles adequavam, né, a lei anterior de difamação e tal para isso, mas agora já tem isso, né? Tem a lei Carolina Dickmann, né? Que funciona para isso. Mas enfim, né? Lei aqui no Brasil é complicado, né? Cabe a quem se sentiu prejudicado correr atrás e tentar. Como você vê essa operação da Justiça Federal, né? O Supremo Tribunal Federal está fazendo investigação de fake news e tal. Você acha que tem um perigo desse rótulo fake news ser usado que nem o Trump usa para tentar proibir não mentiras, mas verdades incômodas? É complicado porque assim você não consegue, tem uma linhazinha bem fininha ali entre a censura, né? Entre a censura e a sua vontade de falar o que você de repente você está dando uma opinião, só que a sua opinião, você é uma pessoa tão relevante na internet que você acaba gerando uma opinião para outras pessoas acabam compartilhando aquilo que é mentira, mas era a sua opinião e acaba virando uma notícia falsa. Isso é um perigo, mas para nossa felicidade, digamos assim, a gente tem acompanhado essa história da CPMI e parece que não está indo tão bem assim como deveria. Né? Conversei com o pessoal da Abrage, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e eles disseram que parece que não está indo como deveria. Né? Então, eu acho que esse termo está sendo usado de forma errada, fake news. Foi um nome que acharam mais bonito para colocar nisso, mas é preciso tomar muito cuidado, igual você falou, para não cair na parte da censura, né? Que é um perigo. Plateia? Alguém? Não? Eu queria então te fazer mais uma pergunta. Bom, você está no ar há um tempão, né? Desde 2002. Então, como é que mudou o cenário disso? Quer dizer, o que era uma farsa por e-farsas 15 anos atrás e o que é uma farsa hoje? E-farsas raiz. O que é e-farsas raiz e o que é um e-farsas Nutella? Antigamente era muito mais legal. Antigamente era assim, eu tenho 15 anos... Eu teria se eu não tivesse morrido. Mas então você tem que repassar essa corrente para mais pessoas, que senão você vai morrer em 7 dias. Era a Samara 7 Days, né? E aí você podia... Isso aí não fazia mal, né? O único problema era que você congestionava a internet, porque você ficava repassando isso para mais pessoas, né? Isso começou a tornar um problema quando começaram a surgir os rumores, as fake news de saúde. As pessoas falavam assim, tome esse suco de limão que ele é mais potente do que a quimioterapia e pare de fazer tratamentos para o câncer. A pessoa deixa de fazer o tratamento convencional para ficar se tratando com esses chazinhos, com essas coisas aí que não resolvem nada. Então isso começou a ficar perigoso a partir daí. E de uns anos para cá foi que descobriram a importância que tinha isso e a eficácia, né, que tinha de você criar uma fake news. E aí começaram a usar isso para a política. E isso mudou rumos aí, não só do Brasil, como nos Estados Unidos também, né? Foi toda pautada em cima de fake news. E isso infelizmente, é meio triste, né? Até quando a gente publica alguma coisa lá no site de disco voador, a pessoa fala, que legal, voltou a farsa das antigas, tal, que era muito mais legal.
Bom, gente, mais alguma questão? Até alguma aqui. Bom, Instagram, né? Eu tenho uma conta no Instagram e eu trabalho na área de jornalismo. E às vezes eu posto, por exemplo, uma entrevista muito muito importante que eu fiz. Aí aconteceu já antes de eu publicar a entrevista, de eu fazer uma selfie com a pessoa e postar. Eu não sou blogueira, mas aí aconteceu de uma blogueira ver aquilo e entrar em contato em um dos lugares que eu escrevo e inventar uma história diante daquilo. Então eu comecei a parar para pensar se realmente valia a pena eu ter Instagram ou não, porque existem pessoas que ficam naquela postura de flaner, né, de observatório, e acaba inventando alguma história na concorrência de mercado mesmo. Existe, você falou da lei Carolina Dickmann, mas existe alguma proteção diante disso ou não? Então é melhor fechar a conta no Instagram, porque eu vejo que em certos momentos tem muita gente que não tem Instagram até por conta disso, né? Para não ter esse tipo de fofoca negativa que são fakes, que não são reais e que te prejudicam no trabalho. E eu tinha até como provar, porque eu tinha um print screen da conversa até com essa pessoa, de que, enfim, e aí quando vieram falar comigo, eu falei, não, essa história não é real. Mas porque eu sou uma pessoa muito detalhada. Mas fica a palavra de uma pessoa contra outra dentro de uma empresa interna de concorrência. É complicado. Eu acho que se você teve algum prejuízo com isso ou se sentiu prejudicada com isso, você tem o direito e o dever, né, de entrar. Ela foi afastada. Você? Caramba, que trabalho. Então, pois é. Aí eu fui afastada do cargo e porque eu dei um tempo até eu digerir tudo e entender, e daí, de repente, aí depois, na hora que eu digeri, porque eu fiquei em estado de choque, eu voltei e aí eu peguei e expliquei para uma das pessoas que trabalham no mesmo lugar, e a pessoa olhou e falou, gente, peraí, e aí agora essa pessoa não está mais no lugar. Mas houve esse imbróglio gigantesco, né? E que você fica no meio. E, às vezes, as coisas não são esclarecidas e você acaba se prejudicando de uma maneira absurda. Mesmo quando são esclarecidas, o desmentido não tem a mesma força que o boato. A gente sempre teve esse problema lá no site. As nossas postagens desmentindo as coisas não alcançavam um décimo do que a mentira falsa foi espalhada. Então, um site de notícias especializado em fake news, em lançar fake news, lançou uma notícia lá com um pretexto de opinião, como se fosse a opinião dele, uma manchete, todo um layout jornalístico, mas só porque ele escreveu a palavra opinião lá em cima, ele achou que ele podia falar o que queria. E essa postagem dele teve 2 milhões de visualizações. E o nosso desmentido teve 15 mil visitas só. Entendeu? E ele se sentiu prejudicado da gente estar falando que ele mentiu. Né? E mesmo a gente explicando por que ele estava mentindo. Então, eu acho que cabe... dá muito trabalho mexer com justiça no Brasil. Né? Mas se você teve um prejuízo com isso, você tem que correr atrás e verificar. Né? Eu acho que esse seria... e aí caso típico de difamação, né? Difamação. Aí nem cabe tanto por ser processar a pessoa que está no mesmo meio que você, profissional e tudo, e tem aquela política de boa vizinhança e tudo mais. Então acaba que você fica envolvida no conflito do outro, né? Então a internet hoje, o Instagram, eles se misturam no caráter entre os caráteres. Então, assim, vale a pena fazer parte desse contexto?
É complicado. A gente a gente não tem muito essa postura de ficar se aparecendo muito no Instagram, né? No Instagram, no Twitter, o que seja, né? A gente usa mais para divulgar o nosso trabalho e tal. Mas é um perigo, sempre um perigo você sair do lado de um político, né? Uma foto, né? E também segurando alguma coisa. Eu aprendi também que você nunca pode tirar foto segurando alguma coisa assim, ó, porque sempre colocam escrito alguma coisa na sua foto. É um perigo mesmo. Eu também tenho uma atividade jornalística, tal. A minha opinião pessoal, o que eu tento fazer é ter a exposição pessoal menor possível. Quer dizer, na verdade é um trade-off, né? Porque você aumenta a sua exposição, você também pode aumentar as suas oportunidades de receber propostas de trabalho. Então, é uma etc. faca de dois gumes. Então, é um trade-off. Você aumenta a sua exposição, você pode aparecer, isso pode ampliar suas oportunidades, mas também te torna mais vulnerável. Eu, pessoalmente, no meu Instagram pessoal, eu só publico fotos da minha coleção de bonequinhos de super-herói. Basicamente, mais nada. Porque, exatamente para evitar esse tipo de coisa. Não, você... Não. E aí quando acontece uma coisa assim, por exemplo, você está num lugar e às vezes você quer até divulgar, porque é bom até para o seu próprio trabalho, você fica com medo de divulgar, porque algumas outras pessoas da sua concorrência podem ver aquilo e ir pela beirada e inventar um fake news a seu respeito, no boca a boca mesmo. Sabe? Mas isso é pré-internet, né? Isso aí nem é porque na internet a exposição é maior, né? O estrago é maior. Se você tem, sei lá, 1000 seguidores e cada seguidor seu tem mais, sei lá, 100 seguidores, exponencialmente você está... Sim, eu acho que assim, realmente é um trade-off, assim, acho que não tem muita solução. Acho que o Marco quer fazer uma pergunta? Mas assim, o Instagram já tirou as curtidas, já tirou a abinha de seguindo, né? Daqui a pouco eles vão tirar a opção de você colocar foto lá também. Pode esperar que não vai ter nem foto mais no Instagram. As pessoas estão migrando normalmente para o Facebook, né? Parabéns pela palestra, muito obrigado. Boa. Obrigado. Você falou agora dessa questão do alcance do desmentido ser bem menor do mito. Tem alguma estratégia que possa se fazer para esse alcance ficar minimamente igualado? O que vocês têm feito nessa questão? Quer dizer, porque não adiantaria desmentir se as pessoas não ficaram sabendo, né? O que a gente tem feito a gente tem feito parcerias, né? A gente fez a parceria com o Portal R7, que ajudou bastante a gente a ter uma visibilidade bem grande. E a gente tem feito trabalhos meio que emulando esses fake news aí. A gente fez um vídeo lá no Fake Noise. Se vocês assistirem ao Fake Noise, você vai ver que a gente está tentando imitar a estética desses criadores de fake news. A gente criou uma tela amarela, com um negócio bem tosco, assim, com as coisas bem chamativas para chamar bastante atenção. E a gente, inclusive, fez um vídeo onde a gente criou uma fake news ali, ao vivo, eu e o Pirula. E a gente criou lá dizendo que a pizza cura câncer. Então, a indústria farmacêutica não conseguiu colocar a pizza dentro de uma pílula, por isso que não conseguiu ainda. E aí a gente inventou várias histórias lá e criou uma história, uma fake news, e a gente publicou no WhatsApp com aquele formato mesmo que vocês viram aqui, sabe? Caixa alta, com um monte de figurinha fazendo assim, para ver se a gente consegue alcançar esse... Porque parece que o alarmismo, né, parece que chama muito atenção, né? A pessoa fala, mano, gente, olha só isso aqui, é impossível. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu chegar no mesmo patamar desses caras, não, eles são muito bons. Você não se preocupa que, quebrando entrando na linguagem visual desses caras, né, quer dizer, você está quebrando, digamos assim, os marcadores indiretos de credibilidade, né? A confusão só aumenta. Aí vai piorar, né? Vai chegar num momento que a gente não vai saber mais o que é verdade, o que é mentira, né? Meu avô foi um dos fundadores da televisão no Brasil. Eu nasci na mídia e o que eu percebo muito é que a democratização da imprensa, onde todo mundo o que eu percebo muito é que a democratização da imprensa, que todo mundo está gerando conteúdo, o que é maravilhoso também, porque os muros, a prepotência da imprensa também acaba um pouco, faz uma varredura, o jornalismo de esgoto vai embora, mas existe uma falta, porque eu fiz faculdade de jornalismo e entendo a responsabilidade de uma notícia.
Agora, com essa democratização e o boom da internet, onde muita gente acaba emitindo opinião, realmente existe uma falta de responsabilidade e as leis na internet ainda são precárias. É um mundo muito ainda não... Os juízes, né, não entendem, muitos juízes não entendem bem como é que funciona a internet. Eles falam assim, ordeno que tire o YouTube do ar. Como assim, tire do ar? Não é antena que... tire o sinal do YouTube, né? O juiz colocou, que eles não entendem ainda. Essa questão do jornalismo, eu tenho acompanhado desde o começo. A gente aprende na faculdade a responsabilidade da notícia. Sim. E hoje em dia qualquer pessoa vai, tira uma foto, escreve qualquer coisa e pronto. E coloca lá como se fosse um layout jornalístico. Antigamente, por exemplo, até para escrever sobre arte, eu passava a noite inteira numa galeria conversando com a pessoa, com o artista, entendendo como é que é uma obra e tudo, mesmo estudando também sobre arte para fazer uma publicação detalhada. Né? Então, assim, as coisas mudaram muito. Hoje em dia a pessoa coloca uma foto lá e já escreve embaixo, Mona Lisa, acabou, já mandou adiante. Qualquer coisa. O EFASAS puxou muito a orelha do jornalismo aqui no Brasil, no começo. Até pouco tempo atrás, a gente puxa... até agora. Mas, assim, o jornalista demorou... Grande parte. Demorou muito para entender o que era a internet. A gente publicou uma vez uma história de uma... que era assim, uma companhia aérea ia lançar um avião com fundo de vidro. E aí você podia viajar olhando lá embaixo, assim. Primeiro lugar... O avião tem o compartimento de carga ali embaixo. Então, você, mesmo se fosse de vidro, você não conseguiria ver, né? E isso foi uma brincadeira de uma agência de aviação norte-americana pro Dia da Mentira. E aí, o site da Abril, se eu não me engano, posso estar falando mentira aqui, gente, desculpa. Eles publicaram como se fosse verdade. E aí eu fui lá e desmenti, e aí eles tiraram do ar, mas a gente tirou um print e está lá no site guardado, entendeu? Então, a gente puxou muito a orelha do jornalista, até pouco tempo, os jornalistas entenderem que a internet funciona um pouquinho diferente. Não é porque 1 milhão de pessoas está falando daquilo, quer dizer que aquilo é verdade, né? Tem um exemplo muito interessante que aconteceu num dos primeiros BBBs. Nem sei se existe BBB ainda, nem sei, né? Infelizmente, acho que sim. Tem, né? Tem. Acho que tem, eu não acompanho. E aí, nos primeiros, acho que foi o segundo BBB, o Brog... não sei se era o Brog, era um cara que tem um blog aí bastante famoso, ele publicou no Twitter dele, gente, eu vou ter que deixar vocês uns dias aqui porque eu vou entrar na casa mais vigiada do Brasil. E falou assim. Aí o Felipe Neto entrou no Twitter dele e falou assim, gente, parabéns para esse cara, que ele é o primeiro transexual a entrar, para zoar com ele, sabe? E aí a Capricho começou, nossa, o Felipe Neto falou, é verdade e tal. Acharam que o cara ia entrar mesmo no BBB por causa do Felipe Neto, que tinha 1 milhão de seguidores naquela época. Eles achavam que quanto mais seguidores a pessoa tinha, mais relevância ela tinha, menos mentira ela falava. E aí, depois de muito tempo, agora parece que o jornalismo acordou. Então, de todos os males que existem, a gente ainda tem que confiar muito no jornalismo, que é uma das únicas coisas que ainda funciona aqui no Brasil. Sim, ainda existe e eles ainda se preocupam, né, para isso. Então, eu sempre coloco lá no site. Tanto é que a grande parte dos nossos links são links de reportagens, né, de jornais que correram atrás daquela história para saber se aquilo era verdade ou não. Então, a gente tem que se apoiar muito no jornalismo e ainda... eles ainda têm muito que aprender, né, mas o jornalismo ainda é uma das coisas que funciona aqui no Brasil. Ela está falando aqui que a imprensa, um dos fake news é que a imprensa ia acabar. Um outro fake news que tem que ser desmentido é que a imprensa vai acabar. O gerador de conteúdo, o sério, né, que não é o gerador de conteúdo orgânico, a mídia viva, que é o que as pessoas estão estudando hoje também no mercado de luxo, que falam que a imprensa vai acabar, né? Porque também é uma briga de mercado, é uma briga de marketing, porque realmente a internet, o Instagram é mais barato, mas a mídia não vai acabar. E isso é uma coisa tão antiga que quando surgiu, por exemplo, a fotografia, né, falaram que a pintura ia acabar, ninguém ia pintar mais porque surgiu a fotografia. Quando surgiu a TV, falaram que o rádio ia acabar porque surgiu a TV.
Quando chegou a internet, falaram que o rádio ia acabar, porque tinha músicas na internet. No fim, as pessoas trabalham na internet ouvindo rádio, né? Então não acabou. Inventaram o podcast depois. É verdade. Mas uma dúvida, ano que vem tem eleição, né? 2020. Vocês estão preparando algum esquema especial para o e-Farsa? Você prevê o que vocês vão ter que fazer? A gente está com medo do que nos espera. Ano que vem é eleição para prefeito, é isso? Ano que vem a eleição é municipal. Municipal. A gente vai ter que decidir aí qual... porque assim, são muito mais candidatos e muito mais candidaturas para a gente cuidar, né? Sim. Quando é eleição presidencial, a gente tem um presidente só para todo o país, né? E aí, não sei, a gente vai ter que trabalhar aí nos casos mais que estão aparecendo mais na mídia. Infelizmente, eu acho que o que tem mais relevância, assim, o que aparece mais na internet, não porque é mais importante ou menos importante, é São Paulo e Rio, né? Que sempre aparece mais. Então, ano que vem, eu acredito que a gente vai trabalhar mais nessas partes. Mas se aparecer, igual apareceu esse ano, notícias de um prefeito que foi inaugurar um filtro de barro, né? Lá no interior, não foi isso? Conta aí, dá o microfone pro Marco ali, por favor, que ele vai contar para nós como é que foi essa história. Conta aí, Marco. Marco Faustino, que escreve com a gente lá no E-Farsas. Eu não lembro exatamente qual era então chega. A prefeitura. Não lembro exatamente qual era a prefeitura. Mas era um prefeito, acho que era do PT ou do outro PCdoB. E ele tirou foto com os habitantes, com os cidadãos e tal. Todos eles segurando fio de barro. Só tinha essa foto. Várias fotos do prefeito segurando fio de barro, com as pessoas mais humildes, né, e dando ênfase a isso. Aí chegaram e publicaram, né, que a única coisa que o prefeito tinha feito na cidade foi distribuir fio de barro. Era a única coisa que ele tinha feito, tinha gastado uma fortuna naqueles fios de barro. E quando você vai pesquisar, você vê que o prefeito não só deu o fio de barro, mas como fez saneamento das casas, fez banheiros nas casas, que as casas não tinham, eram comunidades muito humildes, né? Não tinha fossa sanitária, não tinha banheiro nas casas. Então ele fez toda a estrutura do saneamento, né, básico dessas comunidades mais carentes, só que para ele divulgar o projeto dele, ele acabou divulgando só com fio de barro, que não era só aquilo, eram mais coisas, ou seja, tiraram do contexto toda a benfeitoria, digamos, que ele tinha feito. Né? Eu acho que, na verdade, quando pediram para ele tirar a foto para colocar no Instagram, ele falou assim, vou tirar com filtro. E aí tirou. Nossa, que piada ruim, desculpa. Eu entrevistei, quando eu tinha um programa na JustV, eu entrevistei lá um fotógrafo que ele trabalhava com pós-produção também. E ele falava que não é fake news, assim, porque se você trabalhar com Photoshop para retoque ou para melhorar a imagem, né? Se for assim no Tinder, então a gente tá ferrado, porque no Tinder a gente vê tanta foto bonita, né, quando vai ver ao vivo. Eu sei porque as minhas fotos no Tinder, né? As minhas fotos no Tinder eu tô bonito. E aí quando você vê ao vivo, ó, que tristeza. Você comentou que a questão da fake news deixou de ser brincadeira e virou problema sério quando começaram a entrar as de saúde. Como é que... Acho que sim. Como que vocês checam as informações de saúde especificamente? Quer dizer, deve ter um cuidado extra em relação às fake news, sei lá, uma foto montada é uma foto montada. Uhum. Agora, saúde, como é que vocês embasam as... A gente tem que procurar artigos científicos, né, sobre isso. Quando eu tô procurando um artigo e eu não tenho capacidade de entender bem o que está acontecendo ali, eu vou procurar por artigos que estudaram aquele artigo. E isso é o que não falta na internet. Você pode procurar, até no Google Books também você pode procurar por livros sobre o assunto. E também tem essas revistas que você pode procurar por publicações científicas sobre o assunto, né? Então, quando a gente falou do MMS, lá no Fake News, MMS, para quem não sabe, é um Miracle, não sei o quê, é um produto que, na verdade, é Cândida, que as mães e os pais estão dando para alguns filhos aí, porque diz que cura tudo, cura até autismo. É um perigo. É MMS.
é uma coisa terrível. Você pode comprar na internet, inclusive está para vender na internet e tal. E é um perigo porque, além de não fazer bem, ainda faz mal. Como o gosto é muito ruim, a criança começa a passar mal quando bebe aquilo, os responsáveis pela criança fazem enema na criança. E aí a criança começa a descamar o intestino. E aí os pais falam, olha que legal, tá limpando a criança. Olha, você está tirando o intestino da criança. Bom, e aí a gente procurou por artigos que validasse isso, porque é apresentado como um produto milagroso. Até no nome tem isso, Miracle... pois é. Miracle Mineral Solution, exato. E a gente achou um artigo falando sobre esse produto, e esse artigo justamente era falando que não funciona e que faz mal. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E sempre que aparecer uma coisa que, por exemplo, um produto que vai curar todos os tipos de câncer, já pode esquecer, isso é mentira. Porque a gente, inclusive o Drauzio Varela fala isso, que existem mais de 140 tipos de câncer, e cada câncer é diferente um do outro, até de uma pessoa para outra, que tem um câncer no pulmão, por exemplo, o câncer de uma pessoa é diferente do câncer da outra. Então, um produto que vai sarar, um remédio que vai sarar todos os cânceres, é mentira. Então, logo de cara, você recebeu, olha, isso aqui vai curar, é mentira, tá, gente? E aí a gente procura em artigos científicos, a princípio. E quando a gente não entende, porque às vezes é uma coisa muito complicada, a gente procura artigos que estudaram aquele artigo para poder dar o nosso veredito. Óleo de coco também, né? É isso, pode crer. Era um repelente, né, feito com óleo de coco. Olha lá, pega ali. Falei, como é que é o negócio do óleo de coco? Esse do óleo de coco deu trabalho para fazer. Porque foi uma celebridade do Instagram. Ela pegou um vidro de óleo de coco, supermercado. Não vou dizer a marca. Mas a marca mais famosa de óleo de coco, supermercado. E botou um artigo científico na descrição do Instagram, dizendo que tinha eficácia contra os mosquitos, mas que talvez não funcionasse muito bem contra o Aedes aegypti. E muitas mães agradeceram a ela, dizendo que iam passar óleo de coco nos filhos para proteger contra o Aedes aegypti, contra a zika, chikungunya e tudo mais. Você vê o perigo que isso, né? Pois é. Quantas pessoas iam adotar esse método sem eficácia nenhuma, e o artigo científico que ela publicou, mas e o artigo científico? O que ele dizia? Não dizia nada disso. O artigo científico pegava, era na verdade, o artigo científico era um modelo de teste, ainda, eu esqueci o termo correto para isso, onde eles estudavam algumas substâncias do óleo de coco e faziam um extrato concentrado dessas substâncias, algumas substâncias específicas do óleo de coco, para testar em roupas, testar nas pessoas. Estava ainda na fase de teste ainda. Ou seja, aí eu entrei em contato com o pesquisador do estudo científico. Fiz uma série de perguntas para ele, perguntei se ele gostaria de responder, tirar essas dúvidas. Ele sanou todas as dúvidas e a gente colocou tudo no site. E eu não mandei uma mensagem ainda para a empresa que patrocinou, porque era a celebridade, no caso, estava sendo paga pela empresa. Que perigo, eu ainda perguntei para a empresa, e aí? Não tem eficácia, tem aqui, tem um estudo, tem tudo certinho, tem vários links. A empresa não respondeu. E nem vai responder. Essa área de defesa do consumidor, vocês acabam entrando nisso, claro que não é a missão do E-Farsas, mas eu imagino que vocês esbarram nesse tipo de questão com uma certa frequência, né? Sim, há uns anos atrás, eu publiquei lá no site a respeito de um chá de graviola que cura câncer. E aí a corrente que circulava tinha o nome de uma empresa que vendia esse chá, né? E eu, muito inocente, coitado, publiquei na íntegra, né? E coloquei inclusive o nome da empresa. E é lógico que não funciona, gente. Não adianta você ficar tomando esse chazinho e deixar o tratamento convencional que você não vai sarar. E aí a empresa mandou um e-mail para mim falando que ia me processar, não sei o que e tal. E aí eu só tirei o nome da empresa lá, mas o artigo está lá ainda. Então coisas como essas são bem comuns com a gente lá. Bom, gente, tá dando horário quase. Última pergunta, saideira, alguém? Se a gente ganha dinheiro com isso? Não.
A gente não ganha dinheiro com isso. A gente faz isso pelo amor que a gente Aliás, boa questão, porque o Rico você colocou no início, você ainda trabalha com... Sua fonte de renda é criar software para supermercados. Eu trabalho numa empresa já há 13 anos. Quando eu fui fazer entrevista nessa empresa, eu já tinha o site, mas o site não rendia nada. E chegou uma época que o site estava dando até um dinheirinho até legal, e eu estava com a intenção de sair da empresa e continuar trabalhando só com o site. Mas aí eles me aumentaram o salário da empresa, aí eu fiquei na empresa, porque não dá. E isso foi bom, porque caiu muito, né? A gente, lá no site, o site sobrevive só com a AdSense, só com aqueles bannerzinhos, e de uns anos para cá caiu muito isso, né? O dólar aumentou e parecia ser uma coisa boa, o dólar ter aumentado, mas como os empresários que investem em propaganda no Google também pagam em dólar, eles acabam investindo menos, porque o dólar está mais alto. Então, o site ele vive tem doações lá, né? Pouquíssimas, bem pouquíssimas. Obrigado a todo mundo que doa lá no site. E também de AdSense, mas é muito pouco. Então, o site se mantém, não dá para a gente ficar rico, mas dá para ajudar a pagar alguma continha. E lá no R7 é onde a gente hospeda o site. Então, o meu maior desespero era assim, torcendo para que o site tivesse bastante visita, mas ao mesmo tempo, quando tinha muita visita, eu falava, ai, vai cair, porque o site estava hospedado num lugar que não aguentava. E agora ele está num lugar legal, que é o R7 está fornecendo isso para a gente, então o site não cai mais, em teoria. Às vezes ele tem um pico lá e cai, mas enfim, isso é um detalhe. Ele não cai. E isso tem poupado a gente, né, de gastar dinheiro com hospedagem. Então era o mais caro, era isso. E o site de vez em quando dá uma merrequinha lá, mas tudo bem. Você falou da AdSense, agora você já entrou algum anúncio totalmente contra a política, o espírito do e-farsas pelo AdSense? Já, e a gente já pediu para tirar, já. Inclusive, a gente fez uma... É porque assim, tem uma outra rede também lá junto com a AdSense, né? E essa outra rede publicou uma história que vocês até devem ver muito aí em sites assim, mãe ganha 4 mil por dia trabalhando em casa. Né? Eu resolvi pesquisar essa história e vi que era falsa. O site que vende na verdade, ele vende um livro ensinando como você faz, e o livro ensinando como você fazer um site, fazendo um livro que ensina as pessoas a fazerem um livro que faz um site, entendeu? Então, ou seja, é uma pirâmide. No livro você aprende como criar um site que vende um livro ensinando a fazer um site que ensina um livro. E aí eu mostrei lá como o site ele tem um script ali para mostrar que a oportunidade, a oferta está para acabar, para dar aquele senso de urgência. Então você só tem mais 5 minutos para comprar o nosso curso, sabe? E aí depois disso a gente pediu para tirar esse anúncio. Mas assim, a gente não tem controle, né, sobre o que tem anunciado no site, né? Uma vez uma leitora entrou lá e falou assim, vocês estão sendo patrocinados pela Petrobras, eu não vou acreditar no que vocês falam, porque a Petrobras é do PT. Eu falei, não, nada a ver, eu nem sei que propaganda é essa. O AdSense funciona assim, ele usa parte de palavras que estão dentro do artigo, né, para criar a propaganda, e também ele usa um pouquinho do cache, do histórico seu mesmo. Então, se você pesquisa sobre, sei lá, golfe, aí vai começar a aparecer um monte de propaganda de golfe para você, né? E a gente não tem culpa disso. Mas quando a gente vê uma coisa muito, por exemplo, um site prometendo uma dieta muito milagrosa, a gente tem que entrar lá e falar, a gente pode, né, clicar lá e falar, eu não quero que apareça mais essa propaganda. Legal. Bom, queria agradecer, Gilmar, agradecer obrigado a vocês. Plateia, agradecer o pessoal em casa. Obrigado pelo convite. E, bom, o ciclo de estudo sobre a ignorância continua. Vocês podem ver a programação completa, as próximas palestras, no site do Instituto de Estudos Avançados da USP. E muito obrigado e até a próxima. Até mais.